Fala, galera! Ó, começando hoje então o capítulo 3, tá? Na página 44. Vai lá, abra a sua apostila antes da gente começar essa aula e vá acompanhando, tá? Tudo que eu vou fazendo aqui. Meninos, é importante que vocês assistam o vídeo até o fim, tá? Uma aula dura 45 minutos. Esses vídeos têm durado aí no máximo 10 minutos. Então é importante que vocês acompanhem até o fim, beleza? Esse vídeo vai ter um pouco de teoria e um pouco de exercícios. Vamos falar hoje sobre energia potencial elétrica e sobre potencial elétrico. São dois conceitos, tá bom? Energia e potencial. Então vamos lá. Primeiramente, falando sobre a energia potencial elétrica. Ela se dá quando nós temos duas ou mais cargas interagindo-se entre si. Então, no caso, eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa. Vou chamar uma de Q1 e a outra de Q2. Elas estão separadas por uma distância D e elas possuem um potencial de atração, né? A lei de Coulomb diz que essas cargas vão se atrair, mas nós não estamos calculando a força de atração, nós estamos calculando a energia que essas cargas possuem. Energia é uma grandeza escalar, ela não tem direção nem sentido, ela possui apenas um módulo que é calculado a partir dessa fórmula KQQ sobre D, né? Note, meninos, que o D não está ao quadrado, né? A gente tem a fórmula da força, depois eu vou fazer um comparativo com vocês. A força, esse D aqui, ele fica ao quadrado. Na energia não, é KQQ sobre D. Então como é que eu calculo a energia entre essas duas cargas? Basta substituir suas cargas e dividir pela distância. Energia é medida em joule. Beleza? É uma grandeza escalar. Ela tem apenas o módulo que a caracteriza. Já o potencial elétrico, ele é gerado por uma única carga. Então eu quero calcular o potencial elétrico gerado por essa carga Q neste ponto P, que encontra-se a uma certa distância. Vamos chamar essa distância de distância D. Qual é a fórmula que eu uso para o potencial? É a fórmula do KQ sobre D. Meninos, potencial elétrico depende de uma única carga. Já a energia é necessário que eu tenha duas ou mais cargas, tá bom? Qual é a unidade do potencial elétrico? É o volts. Eu também posso calcular o potencial elétrico dividindo a energia pela carga, tá? Se você então tiver o valor da energia, você pode calcular o potencial, aliás, o potencial elétrico dividindo-se então a energia pela carga. Beleza, pimpolinhos? Vamos fazer um comparativo aqui do capítulo 2 para o capítulo 3. No capítulo 2, nós estudamos essas duas fórmulas que estão em amarelo. Essas duas grandezas físicas são grandezas vetoriais. Elas possuem módulo, direção e sentido. A força elétrica é o KQQ sobre D ao quadrado e o campo elétrico é KQ sobre D ao quadrado. Isso aqui é capítulo 2. O capítulo 3, nós estamos falando sobre energia potencial elétrica e potencial elétrico, que são grandezas escalares. Meninos, são fórmulas muito parecidas. A diferença é, não tem um quadrado aqui, ó, tá vendo? O mesmo potencial, né? Parece muito com o campo, mas não tem um quadrado aqui. Unidades. Qual é a unidade da energia? Joule. Qual é a unidade do potencial? Volts. Qual é a unidade da força? Newtons. E qual é a unidade do campo? Newton por Coulomb.
Vamos fazer alguns exercícios e a gente vai entendendo um pouquinho melhor essa ideia de energia e potencial, tá bom? Galera, eu queria que você desse um pause nesse vídeo e tentasse fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4. Está na página 47, é o livro de eletrostática, e aí depois você continua assistindo, tá bom? Ou assista a resolução do primeiro exercício, tente fazer o segundo, porque é importante que vocês estudem, é importante que vocês tentem aprender, tá? A gente está aqui para auxiliá-los, para ajudá-los, mas é importante que vocês também se esforcem em entender um exercício sozinhos, né? Afinal de contas, vocês estão sozinhos. Tamo junto, mas cada um nas suas casas. Então olha só essa primeira questãozinha. Duas pequenas partículas, eu chamei uma de Q1 e a outra de Q2, positivas, estão a uma distância D. Já fiz o desenho aqui para ficar mais claro, mais fácil de entender. Ao serem abandonadas a partir do repouso, elas passam a se mover sob a ação exclusiva da força elétrica. E ele está pedindo para que a gente calcule, para que a gente marque a alternativa correta, né? Com isso, pode-se afirmar que a energia potencial do sistema é... Galera, ele está perguntando a respeito de energia. Vamos dar uma olhadinha na fórmula da energia? A energia é a fórmula KQQ sobre D. Não é sobre D ao quadrado, hein? É sobre D. Então pensa comigo. A energia, ela aumenta se as cargas forem altas. A energia aumenta se a distância diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos dar uma lida nas alternativas. Com isso, pode-se afirmar que a energia potencial do sistema aumenta. As cargas não estão indo uma para longe da outra? A distância não está aumentando? Se a distância aumenta, a energia diminui. Acabei de falar para vocês, são grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, então a energia diminui, tá? Não aumenta. Então vamos ver as alternativas que falei. Só diminui e a energia cinética diminui. Bom, ele está falando sobre duas energias. A energia potencial diminui, mas a energia cinética ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque não está havendo uma força de repulsão entre a carga 1 e a carga 2. A carga 2 não vai embora para a direita e a carga 1 para a esquerda. Suas velocidades não aumentam. A energia cinética depende da velocidade. Então a alternativa correta e a alternativa E, né? A energia potencial diminui, mas a cinética, que é do movimento, aumenta. Questãozinha 2. Considere uma esfera condutora carregada com carga Q, que possua um raio R. O potencial dividido pela constante eletrostática no vácuo dessa esfera é em função da distância D, medida a partir do seu centro. Está representado aqui no gráfico. Ele quer saber o valor da carga. Cara, se ele deu um gráfico de potencial, vamos escrever aqui a formulinha do potencial. A formulinha do potencial é KQ sobre D. Esse gráfico, meninos, ele relaciona o D, mas aqui no eixo de pé, ele relaciona V dividido por Q. Então, vamos pegar esse Q aqui, ó, vou passar ele para o lado de cá dividido. Vai ficar assim, ó, V dividido por Q é igual a carga vezes a distância. E aí eu vou pegar um ponto no gráfico. O único ponto que ele deu é esse aqui, ó. No lugar da distância, eu ponho 0,20. E no lugar dessa divisão, V por Q, está escrito aqui, ó, V por Q, eu coloco 1 vezes 10 a quinta. Então, bora lá, vamos substituir. Lembrando que eu tenho a expressão para ser usada, né? Aí, bora lá, ó, substituir aqui, ficou 1 vezes 10 a quinta é igual a Q dividido por 0,2. O 0,2 passa multiplicando aqui, vai ficar 0,2 vezes 10 a quinta, rouba um zerinho aí, 2 vezes 10 a quarta, Coulomb. Alternativa
Qual que é? A. Questãozinha 3. Galera, um sistema elétrico, uma carga elétrica de 160 microcoulomb é fixada na origem de um sistema cartesiano, como mostra a figura. Ele falou que o meio é o vácuo, deu a constante e falou que os pontos A e B têm coordenadas 3 e 4, né? O A aqui, o X dele é 3 e o Y dele é 4. E o B, coordenada 8 e 0. Então o X dele é 8 e o Y dele é 0. Aí ele pede para calcular o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Então, potencial K, Q sobre D. Eu preciso da distância D. Por isso que eu estou fazendo esse triângulo aqui, meninos, para a gente calcular essa distância. Para eu calcular essa distância, eu vou pensar no triângulo, que é um triângulo conhecido por nós, né? O cateto vale 3, a altura vale 4, é o triângulo 3, 4, 5. Então vamos lá, vamos substituir na fórmula. Para calcular o potencial de A, eu vou colocar o K, a carga, e a distância que a gente acabou de encontrar aqui, que é 5. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 160 vezes 10 a menos 6 por 5. Fazendo a continha, a gente tem o potencial no ponto A. Para calcular o potencial no ponto B, eu vou colocar a distância de B, que já está aqui, ó, já tinha aparecido, né? 8, esse tracejado azul. Põe a constante K, a carga, divide por 8. Tá, a constante foi dada, meninos, está aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. A carga foi dada, 160. Lembrando que esse Uzinho aqui, ó, é 10 a menos 6. Fazendo a continha, eu tenho o potencial de A. Opa, tem potencial de B, ó, errei aqui, hein? Corrijam aí, ó. É potencial de B, potencial de B. E a última questão. Ao longo de um processo de aproximação de duas partículas de mesma carga elétrica, a energia potencial do sistema, galera, é uma aproximação. O que está acontecendo com a distância entre elas? A distância entre elas está diminuindo. Se a distância diminui, a energia aumenta. Beleza? Então é isso, galera. Essa aula ficou um pouquinho mais longa porque eu gravei exercícios e teoria juntos.